formado pela Universidade de Viçosa e trabalho como melhoramento genético de açúcar há 40 anos. Como o Giovanni disse ontem, nós vamos estar responsáveis para passar para vocês, né, os tópicos de produção da cultura da cana-de-açúcar, pegando todas as etapas, né? Essas etapas passam para o histórico, passam para a programação e evolução de lavoura, variedades, definição de variedades, consequentemente, dentro das variedades, definir qual o período de corte, quais são as melhores variedades para cada região, né? Nem sempre aquela variedade que é a melhor variedade da usina, ela vai ser a melhor variedade para o produtor. Existem alguns critérios, né, que a gente tem como base, pensando como agroindústria, mas o produtor ele tem áreas menores, ele tem um tempo de exploração maior, então a idade, os tratos culturais, as doenças e pragas, o risco de se introduzir variedades ou mudas oriundas de algumas regiões que têm pragas que são bastante nocivas na cultura da cana-de-açúcar. Então, pessoal, hoje nós estamos iniciando um bate-papo. A intenção não é já iniciar com uma descrição do primeiro tópico, que seria histórico, introdução e, consequentemente, uma elaboração de evolução de lavoura em função da programação da estrutura do seu alambique. Nós temos que ter consciência que a parte agrícola ela caminha com a parte industrial, né? Normalmente nós temos uma cachaça de boa qualidade, temos uma marca de boa qualidade, mas nós temos que planejar muito bem a lavoura, que a gente acredita que a cachaça, na verdade, ela é feita no campo. Quando eu tenho uma matéria-prima de boa qualidade, que ela chega no alambique, chega no ponto da moenda com qualidade, ela já vai contribuindo para todo um processo industrial aliado à higiene, tudo que o Giovanni falou ontem, e, consequentemente, no final, nós temos realmente uma cachaça de boa oferta. Porém, quando nós pensamos na produção de cachaça, pensamos na lavoura, temos que equacionar a produção agrícola com a produção industrial. O que vai ocorrer? Muitas vezes as pessoas esquecem do mercado além porteira. Então, se eu perco o meu fluxo de venda, eu também prejudico minha evolução de lavoura e, consequentemente, toda uma demanda de uma lavoura. Ou eu vou ter um excesso de cana, ou eu vou ter um menor volume de cana que atenda a minha produção para o mercado que está realmente me exigindo muito, né? Foi ontem que eu acompanhei o Giovanni, ele falou das 80 toneladas, por exemplo. Quando a gente fala em 80 toneladas, essas 80 toneladas, a gente está falando em média. Essa média pode ser em 5, 6, 7, 8 cortes. A cultura da cana-de-açúcar é uma cultura que a gente determina semi-perene. Eu faço o plantio, eu colho a primeira folha, trato da soca, colho a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, posso chegar na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na décima. O que importa é que essa produtividade esteja alinhada a uma média produtiva que me dê um retorno econômico, consequentemente uma produção de cachaça por hectare. Ou seja, 80 toneladas, vamos falar entre 5 ou 6 cortes. Isso quer dizer que a minha cana-planta ela pode dar 120, 130. Agora, para a minha cana-planta dar 120, 130, eu tenho que alocar os fatores variedade, fertilidade, nutrição, tratos culturais e também a época de plantio, né? Eu tenho um plantio de ano, um plantio de ano e meio, eu posso ter um plantio de inverno, que seria uma cana irrigada a partir de agosto. Então, olha bem, nós temos muito, mas muita coisa para dizer e, junto com vocês, debater para que a gente tenha realmente um bom canavial. E esse bom canavial sempre me dando uma boa produção, né, de cachaça. Você não foge, né, do campo e a indústria. Elas têm que caminhar junto, certo? Então, o que a gente queria passar para vocês hoje? Esse bate-papo e contar com a presença de vocês, né, com a ajuda de vocês, para que a gente possa realmente transmitir o conhecimento e no futuro, né, através das indagações suas para os colegas, a gente estaria passando para vocês e retirando. Ela é uma cultura, né, que muitas vezes o produtor tem uma orientação, vou produzir cachaça, pega uma variedade não adequada, ou às vezes até a variedade é boa, porém ele não planejou o canavial. A variedade, a gente tem que determinar se ela floresce ou não floresce. Dando um exemplo, uma variedade que aqui na nossa região do Centro-Sul tem uma densidade de florescimento baixa, se eu vou levar ela para o Mato Grosso,
eu tenho um paralelo maior, né, e uma latitude menor, eu tenho maior reincidência de florescimento lá. Enquanto aqui eu teria 30 dias de indução floral e depois o aparecimento da flor, eu tenho 45 dias de indução floral. Então, se eu tenho um produtor aqui em Minas e tenho um produtor lá no Mato Grosso, eu teria que ter uma atenção grande quando eu levo uma variedade para aquela região. Agora, o que é que vai deferir, né, o produtor de uma usina? A usina ela tem recursos, por exemplo, eu tenho uma variedade que é a RB 03688, ela é mais tardia. Anteriormente, esse material não seria liberado pela intensidade de florescimento dela. Só que na agroindústria, eles usam um inibidor, eles usam um maturador, então eles conseguem, né, manter esse material sem um florescimento e conseguem colhê-la no tempo adequado, onde ela vai dar maior rendimento agrícola e industrial. O que ocorre com o produtor? O produtor, às vezes, ele vai precisar de ter 5 hectares, isso dividido ao longo do tempo em função de uma programação de estabilização de canavial na área. Aí eu entro lá, aqui eu vou falar nomes diversos, mas não queria que vocês, assim, a intenção aqui não é que vocês fiquem guardando o nome, mas entendam que no futuro, que a gente vai estar falando quando entrar em variedades, tipo 98, 80, 82, que é um material de uma performance fantástica. A gente tem conseguido em áreas comerciais, sem irrigação, sem nada, bem manejada, é claro, dentro dos critérios dela, produtividade entre 180 a 200 toneladas de cana por hectare. Isso significa na faixa de 20 mil litros de cachaça em cana planta. Certo? O que ocorre? O que vai ocorrendo com isso aí? Porém, ela floresce com intensidade e com isso ela vai dar um fechamento intenso. As usinas conseguem minimizar esse efeito. Agora, se o produtor pega um material desse, vem aqui na região de Ponte Nova, onde ele é muito plantado, vai aqui na região do Triângulo Mineiro, onde algumas unidades têm a mesma plantada em área extensa, mas tem esse manejo, e pega essa cana, que é a melhor cana da usina, em termos assim, das condições dela, no ambiente dela, o produtor vai ter uma safra entre maio, junho, julho, agosto, setembro até outubro. Ou seja, a partir de julho, essa cana já está com intenso florescimento e alto índice de chochamento. Dali para frente, o produtor praticamente vai ter pouca extração de caldo, consequentemente, o seu rendimento industrial vai cair muito. Ontem, eu às vezes relembrando que o Giovanni chamou a atenção, né, naquela extração de 500 a 600 litros, pega um brix, multiplica, faz toda a divisão com diluição. Nesse caso, você tem um açúcar concentrado, até as usinas com 3, 4 ternos de moedas, né, ou com 92% de rendimento industrial, não consegue extrair esta açúcar contida nesse pátio que está isoporizado. Por que isso? Porque ali não tem caldo, não tem água, simplesmente ela tem, a gente fala isopor porque é um tecido morto, são células mortas tipo cortiça. Então olha bem, se o produtor planejou toda uma indústria bacana, fez todo um planejamento, um manejo varietal, adquirir uma variedade ou variedades que não são recomendadas para aquela região ou para aquele manejo, ele já teve uma perda muito grande nessa parte financeira. Por outro lado, pessoal, olha bem, vocês têm que pensar que um canavial, a gente tem que plantar hoje, precisaria de partir do zero. Comprando uma muda, vai dar na faixa de 200, 250 reais por tonelada. Você vai gastar, em média, 14, 15 toneladas por hectare para fazer um plantio bem feito. Aí você pega 250 reais, um frete mais ou menos de 3,50, numa distância de ida e volta de 600. Então, mais a adubação, mais os tratos culturais, o plantio em si. Então, o que você vai ter? Hoje, por baixo de 11.500 a 12 mil reais para se instalar um hectare de cana, né, nessas condições. Olha a importância. Quando você conhece a variedade, faz uma programação de introdução do seu canavial, muitas vezes você quer montar um alambique e você vai iniciar o seu
sua produção em 2022. As pessoas apavoram o plantão cana agora em outubro de 2020, né? Ou plantam excesso de cana agora em 2021, sem fazer uma programação, sem ter uma média, que essa média será ajustada ao longo do período produtivo e da própria experiência que o produtor vai pegando ao longo do tempo com o manejo do seu canavial. Tá ok? Eu estou dando uma síntese geral, às vezes vou e volto, para que vocês vejam a importância e o que nós vamos estar batendo e conversando, né, durante essas aulas que serão ministradas a posterior, né? E a gente aqui não ensaiou para ficar falando, então é uma sequência geral do que a gente estará mostrando para vocês. É claro, quando a gente entrar em variedades, nós vamos pegar, né, as principais variedades, discutir sobre todo esse problema de vaporização, sobre esse tempo de manejo. Às vezes eu tenho necessidade de ter 2, 3 variedades, às vezes eu tenho uma safra que ela é mais contida, então eu posso às vezes fazer minha safra da vinhaça, que é rica em potássio. Hoje a gente tem mostrado aos produtores o quanto é benéfico a utilização dessa vinhaça com retorno ao canavial, sem pisoteio. Então a dinâmica de se formar e se manter um canavial, ela é muito grande e ao mesmo tempo interessante. Eu posso ter uma alta produtividade ou baixa produtividade. Eu posso ter uma longevidade em número de cortes do meu canavial e posso às vezes instalar um canavial aqui, estudei muito bem, não fiz um bom controle de plantas invasoras, por exemplo, eu tenho braquiária, eu tenho gramaceda, eu tenho colonião, e a gente assusta com isso, né? Porque, poxa, eu plantei meu canavial, o braquiária tomou conta, poxa, nada demais, o problema é a equação dos talhões, divisão de talhões, né? Se eu tenho que ter 10 hectares, eu não posso ter 5 e 5, eu vou ter que dividir esses talhões em hectares de 1,5 a 2 hectares. Eu tenho que planejar meu sistema de corte, para quando eu chegar, iniciei com a variedade X, terminei aqui no ano seguinte, todo o meu manejo, todos os meus traços culturais, eles são sequenciais. Então, se eu tenho um canavial, eu preciso ter 6 hectares, eu tenho 6 hectares, sem ter uma divisão, sem ter um carreador mestre, eu vou estar rodando, vou e volto em cima do canavial, pisoteando, fazendo trilhas, né? Quando a gente vai inteiro, é a coisa do rendimento. Eu tenho o meu problema sério, que seria eu ter uma taxa de crescimento em um período, uma taxa de maturação em outro. Então eu preciso de um tempo quente e úmido, com desenvolvimento vegetativo exuberante, e um tempo meio frio e seco, que não seja geada, que não seja também uma seca constante, que eu tenho que ter uma brotação de estocaria, para que eu tenha um acúmulo de sacarose. Se eu faço o cachaço o ano inteiro, eu passo de um Brix de 25, às vezes 24, 22, quando é um período muito chuvoso, eu tenho um Brix às vezes de 14, de 15, quer dizer, praticamente o meu rendimento vai ser muito baixo a nível industrial, e meu canavial, dependendo do período, o canavial cortando em dezembro, dificilmente ele vai me dar um corte no ano seguinte, porque eu tenho um crescimento na nossa região centro-sul até março. Depois vem o frio, o déficit hídrico, que vai me paralisar o acúmulo maior de matéria seca. Se eu estiver na região nordeste, lá eu começo minha safra em agosto, setembro, outubro. Lá eu tenho uma incidência maior de florescimento, eu tenho que ter um cuidado maior no manejo varietal quando pequeno produtor. Né, se eu estiver no Mato Grosso. Então vocês estão vendo a dinâmica. Né? Aqui eu tenho pragas, como a broca da cana-de-açúcar, em algumas regiões, ela é uma praga, a gente fala com alto índice de dano econômico. Né? Quais são os controles? Eu tenho um controle biológico, que é através da cotésia, ao mesmo tempo eu tenho um controle químico. O ideal é eu mesclar os dois, eu às vezes nem só o biológico, e nem só o químico. Quando eu mesclo os dois, eu consigo um equilíbrio sem ser tão agressivo ao meio ambiente e com um controle extremamente satisfatório ou ótimo quanto a essa broca da cana-de-açúcar, que é a Diatreia saccharis. Eu tenho a cigarrinha da cana-de-açúcar, que é a fibrolata. A fibrolata, ela tem 2 defeitos, além dela ser realmente uma praga que traz danos econômicos violentos, ela ainda é preta e branca, é flamenguista danado, então isso é um problema sério. Né?
E a cigarrinha, a ninfa fica, chama cigarrinha da raiz, fica próximo às touceiras, ela vai sugando o sistema radicular, vai definhando e mumificando aquelas canas que vão perfilhando. Quando eu faço corte de cana sem queimo, que é o nosso caso, eu tenho um acúmulo de palhada. Quando eu tenho um acúmulo de palhada, eu tenho que ver a minha fertilidade de solo, qual o melhor espaçamento para que eu possa ter essa palha e ao mesmo tempo trabalhar essa palha do jeito que ela não fica junto ou em cima, sobre as touceiras de cana, para que eu possa afastá-las, que eu possa deixar uma insolação, que eu tenha melhor controle da cigarrinha. Ah, mas eu posso retirar a palha? Posso. Eu posso queimar a palha? Posso. Mas quando eu penso num sistema equilibrado, essa palhada me faz uma cobertura morta. Se for uma região de cerrado, ela vai me manter mais umidade de solo, ela vai me ajudar no controle de plantas invasoras, porque se eu não tenho luz, algumas plantas, mas a maior parte dessas plantas precisam, né, de um pouco de luz para que elas possam, a semente possa germinar e assim ela poder desenvolver vegetativamente. Então, olha bem, eu tenho que mesclar esses benefícios, fazer a conta desses benefícios, para que eu possa tomar decisões inteligentes que me façam que eu tenha uma boa produtividade, que eu seja uma boa relação com o cliente, tá ok? Para que realmente eu consiga ser um produtor, fazer uma boa cachaça, um ciclo bastante equilibrado entre a Hoje nós temos, por exemplo, a gente vai falar, né, quando a gente fala de pragas, que é o esfenófilo. O esfenófilo é uma praga, é um coleóptero, ele é um perigo se eu trago mudas de canas de alguns locais que estão infestados, algumas usinas hoje, tem um problema sério, é difícil o controle, profundidade de solo, às vezes você faz tudo um sistema bonito, um plantio bonito, com 1 ou 2 cores para 3, dependendo do índice de infestação, seu canapé é totalmente destruído. Ele ataca os rizomas e destrói todo o sistema rizomático da cana, com isso você perde todo o seu canapé em função das falhas geradas por este inseto. Nos últimos 40 anos que eu tenho trabalhado com cana, é uma das pragas que apareceu em cana, tá? Que realmente, para mim, não tem pior. Ela é destrutiva, o controle é complicado, o inseticida funciona muito pouco, controla 70%, 80%, e os que fica de 20% multiplicação muito rápida. Então, olha bem, tem a muda pré-brotada, MPB, beleza, de repente eu quero introduzir uma variedade nova no meu canal, uma variedade nova no meu ciclo, né, varietal, eu posso obter mudas oriundas de mudas pré-brotadas, toletes, ou que passaram por uma multiplicação via meristemática, obtiveram a muda e você coloca. Eu posso fazer um plantio comercial com muda pré-brotada? Posso, só que eu tenho alguns problemas. Eu tenho que ter uma irrigação, eu tenho que ter um melhor controle inicial de plantas invasoras. Então, muitas vezes, a decisão, mas eu posso comprar aqui 1000 mudas de uma variedade tipo a 966928, uma R867515, uma CTC 4, né? Aí eu faço a introdução dele, o planejamento de evolução do canavial é melhor muitas vezes do que eu ir buscar uma muda em uma usina ou em uma área, uma região que tenha uma alta infestação de esfenófilo, tá? Porque quando eu falo da broca, a broca ela está nas regiões, quando eu estou nas regiões cerradas, normalmente, quando a gente pega Minas Gerais aqui, a zona da Mata Nossa, que tem a cultura da cana-de-açúcar pela usina Jatiboca, depois, aqui ela não é endêmica, então a broca da cana-de-açúcar para nós aqui não é problema, sem danos, ou seja, não há um controle da broca, um problema para nós na região da zona da mata. Quando eu começo a entrar na bacia do Rio Doce, ali eu já estou tendo alguns ataques de brocas, onde às vezes eu tenho que fazer uma interferência. Se eu pego na região de Miraí, lá é altamente infestado. Se eu vou aqui para a região de Pompéu, se eu vou ali para o Treino Mineiro, eu também tenho uma já está cosmopolita. Se eu tenho, eu vou cuidar. Então, se eu trago uma muda, aí eu introduzi a broca. Não, numa região de cerrado e tal,
a broca já coexiste. Então, eu tenho que ter variedades mais tolerantes, ou dentro daquilo que eu conheço, fazer um controle. E como eu tenho, às vezes, eu preciso de ter 5, 6, 7 hectares, eu falei do controle químico e do controle biológico, às vezes o solo biológico funciona. Às vezes eu posso usar um químico, depois manter com o biológico. Então vocês estão vendo o seguinte, aqui eu estou dando uma flutuada no que é a cultura da cana-de-açúcar, por ser uma cultura realmente simples. A gente ouça dizer que é uma cultura sem vergonha, porque se eu planto de qualquer jeito ela vai dar alguma coisa. Existe uma diferença, eu produzir 30 ou 40 numa região ou numa área que tem um potencial para 150, e às vezes eu estou produzindo 30 porque eu não sou produzir meu canavial. Tá certo? Então, pessoal, o que a gente quer passar para vocês é justamente, gostaria de estar passando nesses dias que a gente vai estar batendo um papo, aí vai ser um papo direcionado por assunto, não vai ser um papo com esse grau de volatilidade que a gente está usando aqui, vai e volta. Além da cultura da cana, eu gosto de algodão, que eu faço no bom barbante, e você vê que eu enrolo bem. Então, o que acontece? O que a gente quer passar para vocês é justamente esse compromisso, né, de deixá-los curiosos. Porque quando a gente gera informação, essa informação faz com que a gente busque mais informação. E se a gente conseguir passar isso para vocês, com certeza vocês que já estão no sistema produtivo, vocês que estão querendo entrar, vão ter uma consciência de se perguntar como eu vou fazer. E como eu vou fazer, eu vou iniciar certo, ou tentando acertar o máximo, porque a gente sempre está buscando o melhor. E dentro desses acertos e erros, a gente tem que acertar mais. Então a gente gostaria de contribuir nessa parte com vocês, de estar realmente passando um todo para que vocês criem dúvidas. A dúvida é sempre benéfica quando a gente faz com que a gente gere a necessidade de buscar mais conhecimento, ou quando a gente pensa no investimento, a gente entra realmente nesse investimento sabendo que ele tem etapas a serem vencidas e o equilíbrio do sistema agrícola industrial que vai me dar um sistema bacana de lucratividade. Que nós entramos num sistema da cachaça, a gente tem que tomar cuidado, que a gente entra pela parte financeira, por ser um bom negócio, mas todo bom negócio exige sacrifício e exige determinação. Não tem nenhum bom negócio que a pessoa só entrou e ficou lá de sapatinho, chinelo, havaiano para o alto e falou que saiu bem desse negócio. Então o ramo da cadeia produtiva, da cachaça, foi muito bem falado pelo Giovanni, ela implica em uma luta constante, ou seja, uma busca constante de se manter um produto de qualidade, colocá-lo no mercado, acaba sendo, no final, a mais avacalhada do sistema, até porque, muitas vezes, na programação nossa, a gente esquece que entre a agrícola e a indústria existe o além-porteira. E o além-porteira consiste na comercialização de um certo volume que me dê um fluxo de produção necessário anual, de reposição, e dentro dessa reposição eu estou programando o meu canavial. Aí o meu canavial vai andar redondinho. Agora, se eu começo a encalhar na minha produtividade, começo a estocar e não ter um fluxo de venda, com certeza esse meu canavial ele não vai poder rodar como eu programei. Eu tenho uma cana em planta, segundo, terceiro, quarto, quinto, quarto, trabalhando pela média. Aí também entra aquele jogo do conhecimento. Até que ponto eu vou manter meu canavial, mesmo que eu não, por exemplo, não faça uma renovação agora, que eu faça um plantio dentro da minha programação anual, em função justamente de todo esse esquema que envolve o sistema produtivo. Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nome. Eu tenho uma pessoa que eu dou uma consultoria, e essa pessoa está começando um sistema de exportação. Quando ele iniciou, a gente foi dar consultoria, e foi até por coincidência que ele iniciou querendo simplesmente comprar muda. E na coisa de muda, nós fomos conversando, que a gente indicou a variedade e a muda. Não, minha terra é muito boa, não precisa de adubo, eu tenho as 80 toneladas, eu preciso de 6 hectares. A gente fez as contas, você não precisa de 6, você tem que começar com isso, e fomos levando o sistema. Hoje ele tem lá 3 hectares, a média de produção anual seria de 30 mil litros,
Porém, até agora ele não conseguiu passar de 12 ou 15 mil litros e tem um fluxo de venda de 8 a 10 mil litros. Então, ele chamou esses dias e queria plantar mais 1,8 hectares. Falei, cara, apesar da sua cana estar indo para o terceiro para quarto corte, não há necessidade de você plantar agora. Por quê? Você vai jogar, primeiro que é uma cana de ano que a gente só vai entrar nela quando necessário. O melhor plantio seria a cana de ano e meio. Isso aí nós não vamos discutir agora o porquê. Né? E se você vai plantar agora 1,8 hectare, cara, você já tem 3, você está passando, você não dá conta de consumir toda essa matéria-prima desses 3 hectares. Você planta mais 1,8 com cana de ano, você vai ter no mínimo 120 a 130. Ou seja, esse hectare que você plantar agora, para o ano que vem, tudo correndo bem, você vai fazer os 3 mil litros. O seu canavial está dando e sobrando. Então vamos esperar para o ano que vem, vamos plantar meio hectare, introduzindo uma variedade nova precoce, para você iniciar a safra em abril. Por quê? Porque a sua região é muito quente, quando chega setembro, final de agosto para setembro, a temperatura já começa a interferir no sistema de fermentação. Isso aí deixa para o Giovanni, eles vão falar melhor que os outros. Ande redondinha. Porém, tem hora que você tem que tomar uma decisão. O canavial dele está envelhecendo, mas como teve uma boa base também, a gente está conseguindo envelhecer ele com alta produtividade. Ele está lá com esses 3 hectares, fechando agora no terceiro corte, com mais de 90 toneladas por hectare. Então, se ele fosse moer todo esse canavial hoje, ele teria os 27 mil litros. Quer dizer, eu teria que ter plantado meio hectare e 0,7 hectares agora em fevereiro, que complementaria os 30 que ele quer. Essa é a jogada que a gente vai discutir melhor na primeira aula da próxima bate-papo nosso, que a gente vai pegar por tópicos. E pegando por tópicos, fica mais fácil a gente tentar trazer para vocês aqui alguma animação que possa mostrar essa evolução e esse raciocínio de como seria este manejo. Agora, a gente sabe que tudo que é falar, planejar é bacana. Agora, dentro do planejamento, a gente tem que estar preparado e ter um conhecimento para que a gente possa tomar as decisões como essa que eu estou falando para vocês, de sugerir não plantar. Por outro lado, cheguei agora recente em 2 colegas que estão começando, 2 meninos entusiasmados, para produzir 90 mil litros. Só que eles plantaram já 4 hectares. E esses 4 hectares dele plantaram com cana de ano. Está um material, está um canavial bacana, porém uma parte do brequiária tomou conta. O alambique desse não fica pronto esse ano, então essa cana já não vai ser aproveitada esse ano. Para o ano que vem talvez fique. Então, quer dizer, eles pensaram em instalar o alambique. Só que o canavial tem que vir no mínimo um ano antes, certo? Agora o que ocorreu? Eles plantaram 4 hectares, mas já vai dar 2 verões e o alambique não está nem no primeiro tijolo. Quer dizer, não deixa de ser um prejuízo, que esse canavial, ele agora, como foi cana de ano, daria uma muda até muito boa, que eu estive lá agora fazendo uma visita. Por outro lado, quando chegar março, que ele teria que plantar alguma coisa, se ele for produzir já em 2020, ele já não teria mais uma qualidade. Vocês estão vendo esse desbalanço como que é? A gente já chegou a ter aqui pessoas que ligou para a gente, pô, eu queria mostrar para vou produzir cachaça, eu queria plantar um canavial, tal. Eu falei, tudo bem, mas quando é que você vai ter sua indústria pronta? Não, eu já estou com ela pronta. Eu falei, poxa, mas quem te vendeu um projeto? Esqueceu de falar que a cana pelo menos é um ano antes? Esses comentários que eu estou fazendo, pessoal, é para alertar vocês, não tem nenhuma crítica, tudo que a gente faz, a gente toma uma decisão sempre procurando acertar. Então aqui nós não estamos aqui discutindo as decisões das pessoas. Nós estamos mostrando assim, um pouquinho de programação, a gente não cairia numa desta, né? A gente não cairia assim. Eu fiz. Gasto um dinheiro para montar toda uma estrutura e aí que eu lembro que eu tenho que plantar cana. Então, não pode dissociar a agrícola da indústria e sabendo que no mínimo a cana vem um ano antes. Né? Agora, como é que ela vai vir um ano antes? Se eu vou montar, tem um alambique para o ano que vem,
e não tenho cana, outubro e novembro na nossa região agora, é época de plantio. Tudo bem, é a chamada cana de ano. Porém, se não é para o ano que vem, poxa, bicho, isso vai cana de ano e meio. Então, são detalhes que às vezes a gente fica afobado ou muito entusiasmado, né? E acredito que aqui estou falando para pessoas que têm bastante conhecimento na área agrícola, tem pessoas que têm médio conhecimento, tem pessoas que gostam, mas estão começando a entender do sistema. Então a gente está tentando levar o assunto, né, de uma maneira que a gente consiga englobar a todos. Por outro lado, falei demais, mas nutrição é extremamente importante. Então nós temos que sempre pensar numa análise de solo, porque a análise de solo dá para a gente, como técnico, né, a oportunidade de ter uma visão crítica da necessidade. E a cultura, e qualquer cultura, não é só a cana, ela tem um nível de extração no seu nível de necessidade. Então, se eu não tenho conhecimento, eu já começo eu joguei ali 2 toneladas de calcário, às vezes eu preciso de 4, 5, às vezes nem precisava. Agora, fósforo, potássio, nitrogênio, a melhor maneira de aplicar, quando vem a socaria. Então a gente vai estar discutindo todo esse aparato com vocês, os tópicos que eu sempre falo, os tópicos da cultura da cana-de-açúcar, para que a gente possa chegar... pessoal, é que minha esposa está do lado e ela está me orientando aqui quanto ao horário. Quantas horas? Meia hora, pô. Tem 30 minutos. A gente é meu jeito de ser, nós vamos nos conhecer. É o meu jeito. Estão falando que o som está baixo. O som está baixo, vou aumentar. Isso aí eu tenho um defeito. Falo baixo, desculpa aí, vou aumentar a voz. Então, é bom que eu estou fazendo. É o som do celular. Aí é o som do celular, mas eu estou tentando manter a voz numa boa. Mas aí, pessoal, vocês estão entendendo toda essa dinâmica que a gente vai ver? Nós vamos ver o histórico, vamos ver passar por uma programação, então, de evolução de lavoura, aprendendo de lavoura, porque onde pode dar errado ou não, tá certo? Nós vamos pegar a parte de nutrição, preparo de solo. Tem um detalhe, né? Às vezes eu tenho uma baixada muito boa, às vezes eu tenho uma meia encosta, às vezes eu tenho morro, porque tem hora que assim, eu vou plantar meu canavial dentro da minha situação de terreno, de solo. Então isso tem coisas que eu não posso mudar, eu não posso mudar o clima, eu não posso mudar a intensidade de chuvas anuais, né? Eu não posso, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso melhorar a nutrição. Se eu tenho uma área inclinada, eu tenho que saber como trabalhar nela, né? Eu vou ter os carreadores primários, secundários. Mas eu preciso de 10 mil litros, 15 mil litros. Né? A quantidade é relativa, o que manda no final é a qualidade e a intensidade de vento. Então, aí eu tenho uma área que é mais inclinada. É impossível? Não é impossível. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Tem variedades mais adequadas? Tem variedades mais adequadas. Qual o manejo que eu faço nessa área? Qual é a melhor maneira de conduzir um canavial nessa situação? Então, tem situações que são muito boas. Chego com o meu trator, aro, gradeio, faço incorporação de calcário. Aí eu parti para uma área inclinada, eu já passo para um plantio mais direto, um cultivo mínimo. Eu faço uma dessecação, meu passo é braquiária. Eu vou fazer uma dessecação, vou deixar ele baixo. Então, assim, é toda uma dinâmica para atendê-los dentro de uma necessidade. Então, a gente vai tentar fazer esses comentários, né, do plantio de convencional, do plantio do cultivo mínimo. Não sei se aí vai ter pessoas no orgânico, né? Existe uma diferenciação do orgânico, eu tenho que preocupar com a minha fonte de fósforo, a minha fonte de potássio, eu tenho um problemazinho mais de nitrogênio, mas hoje nós temos produtos orgânicos que atendem à necessidade orgânica, que substituem na cana-planta, e principalmente em socarias, por aplicação foliar, a necessidade de nitrogênio via ureia, via sulfato, via nitrato. Então, existe uma dinâmica muito grande, tanto para o convencional como para o orgânico, né? A gente vai dar os tópicos, que não vai dar para englobar em uma hora, em uma aula, talvez falar de um sistema só orgânico, um sistema. Então, mas dentro do possível, a variedade que eu vou usar para o orgânico é a mesma variedade que normalmente eu vou utilizar no convencional.
A diferença dessa situação, às vezes, do orgânico convencional, variedades com maior fechamento de linha, né? Essas variedades melhoram o perfilhamento, e com esse perfilhamento eu tenho menos intensidade solar na entrelinha, minimizando o efeito de invasoras. No último caso, o plantio de ano, que eu vou pegar justamente com a maior intensidade de chuva antes da cana fechar o solo. Então, pensando em orgânico, poxa, vamos pensar plantio para final de fevereiro e mais final de março, nas últimas chuvas mesmo, que eu consigo fazer minha cana brotar, ela passa por um período seco, vem a chuva, ela vai crescer. Então, tudo isso nós vamos discorrer, né, esperando passar para vocês, né, esse nível de discussão, trazendo para vocês essa discussão, né, como não é uma coisa imperativa, eu estou falando, mas vocês vão ficar à vontade, eu espero que também para mim vai ser prazeroso, que a dúvida que vocês tenham, vocês possam passar para o pessoal nosso aí, da cachaçaria, né, e com isso a gente poder discernir, né, ou tirar essas dúvidas dentro de um fechamento, um resumo, em uma última aula, de tópicos que tiveram mais dúvidas. Uma das coisas eu vou falar mais alto. Parece que a voz vai sumindo, mas isso aí é educação. Para vocês, né, o que a gente espera, né, no decorrer do tempo, a gente ir por tópico, fechando um ciclo da cultura da cana-de-açúcar, para que a gente possa realmente atender uma demanda de uma agroindústria da produção de cachaça, onde eu possa ter matéria-prima de qualidade, onde eu possa ter as variedades corretas para a região correta, tá ok? Um controle de pragas quando necessário, uma nutrição bem feita, né? Um controle de plantas invasoras, seja por controle químico, seja dentro do sistema orgânico, mas mesmo e dentro do orgânico ou químico, o segundo ou terceiro corte, se eu souber utilizar bem a palhada, ou seja, os restos culturais, eu minimizo muito a intensidade de defensivos, no caso de herbicidas ou agrotóxicos, no controle de plantas invasoras. Uma necessidade desse planejamento, eu estou repetitivo, mas é fundamental essa necessidade de planejamento, né? Isso aí ontem o Giovanni bateu na parte industrial, ele falou ainda na área agrícola, né, das 80 toneladas que eu gosto, mas eu espero que vocês tenham entendido. Quando a gente fala em 80, eu não estou pensando em 80, eu estou pensando em 80 num ciclo de cortes sucessivos, onde eu consigo atingir uma média dentro de um ciclo de cortes. Isso é muito importante, vocês já perceberam. Quanto mais o meu canavial se alonga a nível de cortes, mais barata é a minha cachaça. Eu esqueci de falar, mas me lembrei, enquanto eu gasto hoje de 11 a 12 mil reais por hectare para introdução, isso aí eu estou colocando, que eu estou comprando muda fora, estou colocando frete, estou colocando tudo. Quando eu vou fazer um trato muito bem feito na minha socaria, vai chegar em 2.000, 2.215, no máximo 2.500. Então olha a diferença de um plantio para uma manutenção dos cortes subsequentes. Entendeu? Isso é muito importante, ou seja, mostra aqui um plantio bem feito e depois um corte bem feito, uma condução bem feita do corte, vai resultar em uma socaria com melhor performance, com menos falha, consequentemente